Chegamos a Mateus 27, hoje nós vamos ver dos versículos 27 a 31. Meus irmãos, nós temos aqui um ponto alto do Evangelho de Mateus. O Evangelho todo de Mateus é uma estrutura paralela, como isso aqui. Aqui nós temos um paralelismo espelhado, ou reflexo, ou quiasmo, tem muitos nomes para isso. Mas os nossos 4 versos se transformam em 7 frases, tendo uma frase como ponto central. O diretório de culto de Westminster diz que o pregador não deve se importar com cadências, com ritmos, com repetição de palavras e com outras coisas, mas deve aplicar o assunto. Só que a aplicação desse texto aqui depende da estrutura dele. A aplicação está no centro. Talvez, na época dos nossos confessores, os estudos da língua hebraica não haviam se desenvolvido tanto. No meu tempo de ministério para cá é que surgiu, no meu tempo de seminário para cá é que surgiram livros como The Poet and the Peasant, que foi traduzido aqui como As Parábolas em Lucas, muito mal traduzido, mas está aí. Ele nos deixou histórias também que falam a respeito disso. E essa técnica que os judeus utilizavam de paralelismo entrou no grego, foi escrita nos evangelhos em grego, e graças a Deus conseguiu pergolar a tradução até o nosso português, e está admiravelmente colocado aqui em português, sendo talvez esse o paralelismo mais perfeito do Evangelho de Mateus. Também é uma prova de que Mateus foi escrito depois de Marcos, porque Marcos tem a mesma fraseologia, só que não é paralela como a de Mateus e não é tão completa quanto a de Mateus. João toca rapidamente no assunto, Lucas nem olha. Então, se você tiver que fazer uma opção, aqui tem uma boa razão para você dizer que Mateus utilizou-se do texto de Marcos. Pois bem, veja a primeira frase. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Veja a última. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Você diz, o que tem de comum nas duas é que eles levaram Jesus, primeiro para o pretório e depois para ser crucificado. Realmente, a ação de coagir o Senhor, lembre-se que ontem nós vimos os judeus entregando a Pilatos, e Pilatos fazendo todo o esforço para libertá-lo. Por fim, lava suas mãos, o declara inocente, mas o pune a si mesmo. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Levaram para o pretório, levaram para o Gólgota. Segunda frase. Despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate. Penúltima frase. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Meus irmãos, a zombaria dos soldados começa aqui. Um rei tem que se vestir de escarlate. Vamos colocar um manto escarlate. Marcos fala de um manto aparatoso. E antes de levar para ser crucificado, eles tiram o manto escarlate do Senhor. O manto era só para ser usado durante a zombaria. E o veste com as próprias vestes do Senhor. Nós sabemos que as vestes do Senhor vão ser divididas na cruz. O manto que era inteiro, era tecido como uma peça só, vai ser sorteado. Terceira frase. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça.
e na mão direita um caniço. Quinta frase, ou antepenúltima: e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Todo rei tem que se vestir de vermelho. Tiraram suas roupas e vestiram com um manto escarlate. Todo rei tem que ter uma coroa. Vamos colocar o de espinho. Fica imitando uma coroa e é parte da zombaria. Todo rei tem que ter um cetro. Vamos colocar um caniço na mão dele. Só que depois tiraram o caniço das mãos dele e davam com o caniço na sua cabeça. Batiam com o caniço na sua cabeça. Você reparou que a coroa de espinhos ficou? Eles puseram a coroa de espinho e ela continuou lá. Certamente os espinhos cravaram na pele e ela não ia cair fácil. E a última da nossa análise, mas a central, o foco dessa parábola não no sentido literário, mas parábola no sentido físico, o foco da figura. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. O rei tem que ter manto escarlate. Tiraram suas roupas, vestiram com manto. Um rei tem que ter uma coroa, o coroaram com espinhos. O rei tem que ter um cetro, puseram em sua mão direita um caniço. E parece que Mateus dizendo, a pior coisa que fizeram, se ajoelhavam diante dele, escarnecia, dizendo: salve, rei dos judeus. Mateus está enfatizando que o maior sofrimento do Senhor Jesus não foi propriamente o físico, mas o moral. Meus irmãos, nós sabemos muito bem disso. Quando eu era adolescente, inventei de estudar karatê. Saía dando murro em tudo quanto era coisa. Depois de um certo tempo, isso aqui estava quase que adormecido, de tanto bater. À medida que a gente bate, as coisas perdem a sensibilidade. Mais ou menos como o calo do lavrador que puxa a enxada, ou as queimaduras do ferreiro que trabalha com respingos de ferro, respingos de brasa, respingos de fogo. Caleja. Ora, a natureza do Senhor Jesus era santa. Qualquer tipo de coisa que fizessem ao Senhor Jesus para tentar atiçar nele a revolta, o ódio, certamente deveria doer muito mais do que doeria em nós, porque ele não revidou a nada. Fizeram com ele o que queriam, até ajoelhar-se diante dele, escarnecendo e dizendo: salve, rei dos judeus. E aqui tem um paralelo muito interessante com o que Paulo vai falar em sua carta. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que há no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os dois elementos estão aqui: os joelhos dobrados e a língua confessando que Ele é Senhor. O que eles fizeram por escárnio, toda a criação fará. E o texto de Paulo é muito interessante quando você examina no original e descobre que é como se Paulo estivesse dizendo: vai chegar um dia que basta dizer, é Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é Senhor.